Então, a coisa essencial da medida provisória 777 é a criação da taxa de longo prazo, que é uma taxa que vai ser fixada com base no que foi o rendimento dos títulos do governo federal com prazo de 5 anos, na média do trimestre anterior a cada operação que venha a ser feita usando essa taxa. O objetivo é que o custo que o governo empresta recursos reflita o custo que o governo capta recursos. Continua sendo uma vantagem para quem pega emprestado nessa taxa, na medida em que vai ter um empréstimo a mesma taxa que o governo obtém no mercado. O governo paga a menor taxa em todos os países, o Brasil não é diferente, que um tomador de recursos consegue pegar no mercado. A ideia principal é que essa taxa venha substituir a TJLP. A MP não foi muito feliz nos nomes, porque acaba confundindo. Mas a TLP é a taxa de longo prazo. A TJLP, que é uma taxa criada em dezembro de 1994, é a taxa de juros de longo prazo, tem um J a mais. É uma taxa que é fixada arbitrariamente pelo Conselho Monetário Nacional a cada trimestre. Originalmente ela também tinha a mesma lógica que a TLP, ela também tinha a intenção de refletir o custo de captação do Tesouro Nacional, do governo federal, mas com o tempo se abandonou a lógica inicial que havia, se passou a fixar de maneira arbitrária, inclusive em alguns períodos, em anos recentes, chegou a se fixar inclusive abaixo da inflação, que obviamente o governo também não consegue pegar dinheiro emprestado abaixo da inflação. O principal emprestador que dá empréstimos com taxas indexadas na TJLP é o BNDES. Então, a principal mudança, ainda que não a única, vai ser nas operações de crédito concedidas pelo BNDES, que deixam de ser gradativamente baseadas na TJLP e passam ao longo de 5 anos a serem com base na TLP. Na verdade, passa a ser na TLP, mas a TLP nos primeiros 5 anos tem uma influência muito grande da própria TJLP. Isso vai trazer uma série de benefícios. Primeiro, o próprio governo federal emprestou ao BNDES um enorme dinheiro que está sentado no caixa hoje do BNDES, em grande medida, que é indexado à TJLP. Então, na medida em que o BNDES passar a cobrar uma taxa mais realista dos seus devedores, ela vai poder também pagar ao Tesouro Nacional uma taxa mais realista, e esse subsídio que você, eu, todos nós damos às empresas vai diminuir, portanto a pressão para que aumentem os impostos que a gente paga vão diminuir também. Vai ser mais criterioso pegar e dar empréstimos do BNDES, porque vão ter que ser projetos que efetivamente tenham taxas de retorno. Quando a taxa é negativa, qualquer coisa vale a pena pegar. Inclusive, há alguma evidência de que empresas às vezes pegam dinheiro emprestado em vez de usar o seu próprio dinheiro, e o seu dinheiro emprestam para o governo, criando essa situação meio maluca em que o governo pega emprestado das empresas numa taxa alta e empresta de volta numa taxa baixa, de novo, gerando um prejuízo que você, eu, todos nós, depois temos que cobrir com os nossos impostos, ou não tendo acesso a serviços, porque o governo depois não tem dinheiro para outras coisas. Então, um grande progresso, é alguma coisa que vai permitir também um desenvolvimento maior do mercado de capitais. Grandes empresas vão provavelmente preferir pegar recursos no mercado de capitais e fazer com que o mercado de capitais ganhe liquidez, ganhe escala, passem a surgir empresas que sejam especializadas em fazer avaliações do valor das dívidas dessas empresas, fazer as próprias operações. Os consumidores, investidores passarão a ter opções de investimento no mercado de capitais, e isso abrirá todo um espaço, inclusive, para que outras empresas menores no futuro também entrem nesse mercado de capitais. E o próprio BNDES vai poder rodar o seu dinheiro com muito mais facilidade, porque hoje em dia o BNDES dá um empréstimo, às vezes por um prazo muito longo, ele não consegue depois passar esse empréstimo para o mercado de capitais, porque ele dá um empréstimo a uma taxa muito baixa. Para poder passar esse empréstimo a uma taxa de mercado, ele tem que reconhecer um prejuízo que ele nunca quer reconhecer. Quando ele começar a emprestar numa taxa realista, ele vai poder simplesmente, o que a gente diz no jargão, securitizar o seu crédito, né, a dívida que a empresa tem com o banco, e transferir isso para o mercado de capitais, recolhendo dinheiro que ele vai poder muito mais rapidamente reciclar e emprestar para as empresas. Então o BNDES vai ganhar agilidade, o BNDES vai ser um banco que vai trabalhar mais com a inteligência e menos simplesmente repassando subsídios que o Tesouro manda ele repassar.
Acho que a qualidade do trabalho do BNDES vai, sem dúvida nenhuma, ganhar muito. Acho que a gente vai poder se beneficiar mais da excelente qualidade técnica do corpo do BNDES. E a economia, de maneira geral, vai ganhar. Uma outra coisa que é importante frisar é o seguinte: a TJLP é uma taxa que muda a cada 3 meses. Quando uma empresa pega dinheiro emprestado da TJLP, ela não sabe de verdade qual a taxa que ela vai pagar, porque ela pega a TJLP. Se a TJLP cai, a empresa ganha, ótimo. Mas se a TJLP sobe, a empresa perde. Então é um risco muito grande. Pegar dinheiro em TJLP é um risco grande. As empresas pegam porque, em geral, a TJLP no passado foi fixada num patamar baixo. Mas é um risco. A TLP não. A TLP vai ser uma taxa que vai ser fixada na hora da contratação. Tem um elemento real, que é esse que é fixado, que depende do título do Tesouro, e mais a inflação, mas a inflação a própria empresa tem como se garantir. Obviamente, os seus próprios preços vão refletir isso também. Então, o risco do ponto de vista do tomador do crédito, vai diminuir. A volatilidade da taxa real da TLP, descontada da inflação, é muito mais baixa do que a taxa real, ou seja, descontada da inflação da TJLP. De novo, vai ser um bom incentivo para o aumento do investimento. Por último, para encerrar essa longa introdução, a taxa de mercado vai refletir mais proximamente o que o Banco Central está fazendo. Então, você vai ter o Banco Central vai ter uma capacidade de influir numa parte muito maior, num segmento muito maior do mercado de crédito. E com isso ele precisa de juros mais altos para restringir o crédito quando é hora de restringir o crédito, como foi até 2 anos atrás. Vocês vão lembrar que ainda no governo Dilma o Banco Central começou a subir juros, ele levou os juros a 14,25. É um padrão muito alto. O Brasil tem juros muito altos. A parte da razão que o Brasil tem juros muito altos é que você tem um enorme segmento, inclusive esse segmento que pega dinheiro emprestado no BNDES, que até aqui não pagava um juro que independia do que o Banco Central fizesse. O Banco Central subia, baixava juros, essa taxa de juros não tinha nada a ver com isso. Penalizava todo o resto dos credores, das pessoas que pegam dinheiro emprestado, que tem que pegar taxas que refletem o que o Banco Central faz. Então, vai ser mais capacidade do Banco Central fazer política monetária, o que significa que o Brasil vai perder um pouco essa característica de país de taxas muito altas. Olha, os últimos anos viram um aumento muito grande desses subsídios via TJLP. Como eu disse há pouco, a TJLP chegou a ser fixada abaixo da inflação, ou seja, não recuperava nem a inflação, era uma grande transferência de recursos do Estado, nós contribuintes, para essas empresas. Se essa questão fosse relevante, você deveria ter visto uma enorme expansão da indústria, o investimento crescendo muito. Não foi isso que aconteceu. Na verdade, você vê que a indústria caiu a metade a participação dela no PIB desde os anos 80. Nos últimos anos, a participação do PIB, da indústria no PIB caiu e caiu muito. Da mesma forma que o investimento também caiu muito, ou seja, não é uma questão nem de especulação, é só olhar a realidade e verificar que essa política não teve nenhum efeito sobre o investimento nem sobre a indústria. Na verdade, existem estudos, inclusive com dados de empresas, que mostram que não há uma diferenciação em investimento em empresas que tomam mais ou menos recursos do BNDES, particularmente na indústria. Por que isso acontece? Isso acontece porque é um grupo muito pequeno de empresas que têm acesso a esse crédito e é um custo para o contribuinte muito amplo. Então, para vocês terem uma ideia, o crédito, só o que o Tesouro Nacional emprestou para os bancos públicos, aí um enorme destaque para o BNDES, foi a 10% do PIB, é uma taxa extremamente subsidiada, ou seja, uma parte da deterioração fiscal e do aumento da dívida bruta no Brasil foi o dinheiro que foi emprestado ao BNDES para dar esse subsídio. Ora, o que o investidor está olhando é que a situação fiscal está complicadíssima, que existe uma enorme incerteza na economia brasileira e ele retrai o investimento dele pela incerteza. Então não adianta você dar subsídios muito altos, a metade com um pequeno grupo de empresas, enquanto ao mesmo tempo você cria uma enorme confusão fiscal e aumenta enormemente a incerteza na economia brasileira. Então, são políticas que dão errado, já deram errado,
e achar que a gente simplesmente insistindo em mais do mesmo vai ter um resultado diferente obviamente totalmente insanidade. Achar que mais do mesmo vai gerar algo diferente. Pelo contrário, a gente está na hora de precisar de um Brasil novo, um Brasil que faça as coisas diferentes, que reconheça os erros que estão acontecendo e olhe realmente os problemas que a gente tem. O problema fiscal é enorme. Achar que a gente vai aumentar o investimento ou que a indústria vai ganhar competitividade sem a gente resolver a enorme incerteza que existe na economia brasileira, só via subsídios, obviamente tentar ignorar a realidade. A TLP é parte de uma agenda de mudanças para a gente ter um Brasil novo, um Brasil que corrija os problemas que fizeram com que a gente há quase 40 anos não cresça praticamente nada, que a nossa produtividade não cresça, que a gente tem um problema na indústria seríssimo. O Brasil passou e está passando por um enorme processo de desindustrialização, que essas políticas não só não resolvem, como pioram. Ela é parte dessa agenda. Passar a MP 777 é super importante, porque a gente vai corrigir uma série de problemas. A política monetária vai melhorar, a gente vai ter melhor alocação de capital, a gente vai dar uma contribuição importante para resolver o problema fiscal. Agora, não existe bala de prata para resolver os problemas do Brasil. Nem a MP 777 sozinha vai resolver todos os problemas, nem outra medida sozinha vai resolver. Agora, a MP 777 e a substituição da TJLP pela TLP é um passo importantíssimo nesse sentido, inclusive por questões que eu mencionei. Vai reduzir o risco do tomador do recurso em termos reais, ele vai saber que taxa real ele está pegando dinheiro emprestado, vai reduzir os juros de forma geral na economia, pelo menos da potência da política monetária, vai ajudar a equacionar a questão fiscal. Então são várias dimensões com variáveis de ordem de magnitude importante do ponto de vista macroeconômico.